Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Sim, isso está literalmente no primeiro livro da Bíblia. Mas não é isso que o lado cristão vai responder. Parece que muitos cristãos não gostam de abordar questões sensíveis na Bíblia, como se estivesse com medo dela estar errada. Preciso entender que Deus é e sempre foi justo. E se tem alguma coisa que você não concorda, o problema está em você e não nele. Nesse vídeo eu vou abordar todos os temas debatidos em Um Ateu versus 30 Cristãos e responder usando mais as escrituras, para ajudar tanto os cristãos que possam ter ficado com dúvidas, quanto ateus que não foram respondidos. A gameplay que você tá vendo é de Silksong. Eu gravei mais ou menos 2 horas, então não vai ter spoiler relevante. Como eu não tô debatendo ao vivo, vou propor o meu argumento a cada troca de tema e, em seguida, responder os argumentos relevantes que o Daniel usou contra os cristãos. Eu cortei bastante as partes do vídeo original para não dar nenhum problema de direitos autorais, então se você quiser ver o vídeo inteiro, ele vai estar na descrição. Vamos lá. E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. E ele não se esconde. Ele se revela 2 vezes, na verdade. A Bíblia distingue 2 formas principais de revelação divina. A primeira é a revelação universal, acessível a toda a humanidade, independentemente de conhecer a Bíblia ou Cristo. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Todos sabem da verdade, todos reconhecem a existência de Deus, porém a natureza corrompida faz o ser humano esconder essa verdade. A revelação universal não mostra o caminho da salvação, apenas evidencia a existência e o poder de Deus, mesmo que sejam ignorados por humanos. A segunda revelação é a revelação específica, que comunica a vontade e o plano de salvação de Deus. Essa vem pela Bíblia e por Cristo. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Essa é a revelação que salva. É por ela que o ser humano conhece quem Deus é e como ser reconciliado com Ele. Para quem está em dúvida de como receber essa revelação, ela não é por mérito. Deus vai escolher se Ele te salva ou não. Relaxa que eu vou explicar daqui a pouco. Tem tantos ateus por aí, Sim. tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta. Para tanta gente que está aberta a ter um tipo de relação com Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aquele que não receber a graça não vai buscar a Deus. O fato dessas tantas pessoas acharem que estão buscando Deus e não conseguirem, prova que elas são a pessoa natural de 1 Coríntios. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se essas pessoas buscam Deus, o buscam por interesse. Querem continuar vivendo no pecado e ainda assim serem salvas por ele. Lembra disso que o Daniel vai falar algo que evidencia ainda mais o meu ponto. E por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência? Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Imagine só pessoas que nascem em outros países que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. O argumento do Daniel parte da suposição de que Deus deveria se revelar igualmente a todos, como se a salvação fosse uma questão de oportunidade ou mérito. Mas a Bíblia ensina que a salvação não depende da cultura, da geografia ou da iniciativa humana, e sim da graça soberana de Deus, que decide revelar-se e atrair quem Ele quer, no tempo e lugar que Ele quer, independentemente das ações da pessoa. Deus não perde um cristão que nasceu na Índia, por exemplo, justamente porque é Deus quem escolhe quem vai receber a graça. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E a propósito, não tem como você negar a graça. A sua vida toda você não quis seguir a justiça, mas se ele limpar o seu coração, você vai querer seguir. Deixe nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre isso também, explicando por que o famoso livre-arbítrio não existe. Voltando ao vídeo, o Daniel questionou se Deus favorece uns e não favorece outros. E como eu havia dito, sim, a Bíblia mostra claramente que Deus favorece alguns e não outros, e isso sempre segundo a sua vontade soberana e justa. O primeiro exemplo disso está em Gênesis capítulo 4, onde Deus se agrada da oferta de Abel, mas não de Caim, ainda mais claro em Romanos 9. E os gêmeos, Jacó e Esaú, ainda não eram nascidos, e nem tinham feito bem ou mal quando foi dita a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Precisamos entender que assim que cometemos o primeiro pecado, já estaremos destinados à morte. Deus não tem obrigação nenhuma de nos salvar, e mesmo assim, Ele continua salvando pessoas há milênios.
Por isso, eu aconselho, arrependa-se, entenda que você é mau e que precisa ser salvo. Então, quando a gente pensa num Deus sumamente bom, que teria essa abertura para se relacionar com a gente não encontra. Então, esse é o problema. A gente está aberto para poder se relacionar, para poder conhecer. Bem, eu fui cristão até os 15 anos, cara. Mas eu não tive nenhum tipo de evidência minimamente razoável de que eu estava conversando com alguém que poderia se relacionar comigo. Olha só o homem natural aí de novo. Ir pra igreja, orar, buscar a evidência de Deus não vai adiantar se o seu coração não estiver limpo. Porque Deus sabe muito bem que você tá buscando essa relação por interesse próprio. Então você acredita que se Deus quisesse realmente se revelar, a gente teria um mundo cristão? Talvez a grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo. Ou não, talvez ele pudesse também corrigir algumas coisinhas. Gente, teve gente que pegou a mensagem de forma equivocada. Esse negócio aqui de um homem que se deita com outro vai ser executado. Não, gente, não era isso não. Então talvez ele até consertasse algumas coisas ali, mas... O que eu falei? Daniel não tá buscando a relação verdadeira com Deus. Ele quer receber a salvação sem se submeter às regras de Deus. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Não há nada de errado com a lei em Levítico. Deus habitava naquele povo e não queria que eles cometessem abominação. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas. Por isso, me aborreci deles. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos, para que sejam meus. O problema de muitos ateus com Deus não é falta de evidência. Eles simplesmente não gostam que Deus não age da forma que eles querem. Por conta da colonização, de a gente ter sido explorado, que a gente é uma população predominantemente cristã. Você acha que Deus estava por trás disso? Da escravidão, de várias coisas horríveis que aconteceram por conta do colonialismo? Das várias coisas horríveis? Não. Deus nunca comandaria o mal. Mas ele usa sim do mal para o bem. Quando José foi vendido como escravo por seus irmãos, isso foi um mal. Só que Deus usou isso para o tornar o governador do Egito. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. A própria cruz foi um exemplo disso. Mataram o Filho de Deus, e ele usou isso para oferecer salvação para todos aqueles que creem. O segundo tema é: um Deus amoroso não permitiria o mal. Ah, se ao menos existisse um livro que explicitamente proibisse o mal. Primeiro que o mal não veio de Deus. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Não havia mal algum, desastre natural algum, doença, morte, nada disso existia. Só que Deus deu uma escolha ao homem. Ele não quis forçá-lo ao seguir. Então deu o livre-arbítrio, aqui sim era livre-arbítrio, para escolher entre o bem e o mal. Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Segundo, que a existência do mal não é eterna. Deus vai eventualmente erradicar todo o mal. Em Apocalipse, capítulo 20, a morte e o inferno, sim, o próprio inferno, foram lançados no lago de fogo. Nesse dia, o mal deixará de existir como realidade ativa. Ele só não faz isso agora porque é paciente e misericordioso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou será que Daniel prefere que Deus mande outro dilúvio? Tem pessoas que passam por situações como a sua, que acabam não encontrando o conforto que você encontrou. Um pai ou uma mãe do lado de um filho que passa por uma situação de abuso, estaria por ali mesmo para consolar, para ensinar, para dar um apoio ou para fazer justiça. Mas infelizmente não é o mesmo destino de todo mundo que passa por uma dor como a sua. Muitas pessoas acabam continuando desamparadas e até colocando fim à própria vida, não encontrando na religião a solução que ainda bem você encontrou. Imagine que você sofreu algum tipo de abuso. Certamente isso afetaria a sua vida para sempre. Você nunca mais seria a mesma pessoa. Então você recebe a notícia de que o abusador vai ficar 10 anos na cadeia, às vezes menos. 10 anos por te traumatizar por uma vida inteira. Bem justo mesmo. Se você é cristão, por outro lado, obviamente vai ficar mais tranquilo, sabendo que Deus vai acabar com a existência do seu abusador depois que ele pagar por todos os pecados no inferno. Inclusive, a pena para estupro e diversos outros crimes hediondos deveria ser a morte, segundo a Bíblia. O governo deveria estar executando tais criminosos. Dessa forma, eu tenho certeza que haveria muito menos casos. O problema é que existe o mal ou sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba com poucos dias de vida não estando mais entre nós. Que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor? Existe também vários tipos de dor ou de sofrimento no reino animal. Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica, até mesmo desastres naturais que não envolvem também o livre-arbítrio ou escolhas que as pessoas acabam fazendo que não são tão boas assim. Sim. De novo, foi o homem que trouxe a morte e o sofrimento para o mundo. Nós, mesmo não tendo a mesma escolha de Adão e Eva, herdamos o pecado desde que nascemos. Da mesma forma, recebemos a graça e a salvação sem merecer. Todo recém-nascido escolhido por Deus vai receber a vida eterna.
Todo sofrimento, seja de humanos, seja de animais, vai acabar depois do juízo final. É óbvio que Deus não queria que nada disso acontecesse, tanto que ele aconselhou para que não comessem da fruta proibida. Mas comeram, né? Terceiro tema é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Que? Recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras porque, no final das contas, eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Você já deve saber disso. A Bíblia é o livro com mais manuscritos que temos. O Novo Testamento tem milhares de manuscritos gregos, versões antigas e citações patrísticas que permitem reconstruir com alto grau de confiança o texto original, muito melhor do que a maioria dos textos antigos. Os manuscritos do Mar Morto trouxeram cópias do Antigo Testamento até 2 séculos antes de Cristo, confirmando que a tradição hebraica foi transmitida com fidelidade ao longo de mais de 1000 anos. Em muitos livros há sim diferenças, mas são mínimas, variações ortográficas. A própria fonte do Daniel, Bart Ehrman, fala sobre as variantes mais importantes, e mesmo elas não fazem diferença alguma na doutrina e no ensino da Bíblia. Vou deixar um link para a fonte na descrição se quiserem ler. Tem um aspecto que eu acho ainda mais importante do que esse, é que na Bíblia a gente encontra muito sangue, muitos comandos divinos para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, cananeus, incluindo crianças. Quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali. Os cananeus, amorreus, amalequitas e outros que foram mortos eram povos profundamente corruptos, praticavam idolatria, incesto, adultério, sacrifício de crianças, homossexualidade, bestialidade e tudo isso por gerações. Deus teve paciência, mas tem hora que não dá mais. Deus entregou aquelas terras a Israel não pela justiça deles, mas pela maldade daquelas nações. Que estranho. Antes o Daniel tinha reclamado que Deus não acabava com o mal, mas agora tá reclamando que ele mandou Israel lutar contra o mal? Tudo bem que tem as coisas legais também, mas as coisas tristes e deploráveis, às vezes alguns rastros de machismo também podem ser encontrados ali. Não sei exatamente do que ele tá falando, mas deve ser dificuldade de aceitar que homem e mulher têm papéis diferentes. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, você já sabe disso. E por mais que tenham papéis diferentes na Bíblia, um não é inferior ao outro. Em Efésios capítulo 5, é dito que um homem deve amar a esposa como também Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, que se entrega, protege e sustenta. Um amor que não busca dominar, mas servir, assim como Cristo, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos em João capítulo 13. A mulher, então, é chamada para respeitar o seu marido. Ela deve reverenciar, honrar o seu marido, o mesmo tipo de atitude que a igreja tem com Cristo. A mulher deve honrar a liderança do marido, quando ela reflete o amor de Cristo, obviamente, e cooperar não por inferioridade, mas por harmonia. O homem se realiza quando é respeitado, a mulher quando é amada. Eu não entendo o motivo de terem problema com isso. Deus legitimando a escravidão, que, cara, se Deus fosse sumamente bom, ele passaria esses tipos de comandos, ele legitimaria tanto ódio assim? Entendi. Não parece compatível. A Bíblia promove sim a escravidão, mas não do jeito que você conhece. Senhores são chamados para tratar os seus servos com justiça e igualdade. Além disso, no Antigo Testamento, o que existia era servidão voluntária. O servo era uma pessoa pobre que se vendia temporariamente a um senhor para sobreviver, sendo tratados com justiça e igualdade. Inclusive, forçar alguém a se tornar seu escravo era pena de morte. A questão da homofobia, que infelizmente a gente vê mais entre os cristãos por conta de passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento que legitimam, pelo menos, se não tratar mal, pelo menos a ideia de que a pessoa está em pecado, que já é muito ruim, porque os LGBT sofrem muito com a ideia de que eles estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus. Sim, eles estão. É o que a Bíblia fala. De novo, o problema dele não é falta de evidência. Ele só não gosta que Deus não age do jeito que ele quer. Quando a Bíblia fala para amar o próximo, aí sim, tá tudo perfeito. Quando a Bíblia fala o que Deus não gosta que sua criação faça, aí não, calma lá. Adulterar o texto. Como é que você diferencia, então, por que a questão da sexualidade, quando a gente pensa nos LGBTs, não foi deixada pra trás, gente? Não, isso aí é de outro tempo, agora a gente tem que ter um olhar mais amoroso e Deus não é mais LGBT-fóbico. Deus LGBT-fóbico é um olhar amoroso. É por amor que os cristãos devem apontar o erro. O pecado leva à morte, e eu não quero que você morra. Então eu quero que você se arrependa dos seus pecados. No Antigo Testamento a gente vê que as mulheres que eram surpreendidas em adultérios deveriam ser apedrejadas, certo? Isso é péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Claro. Calma aí, o ateu tá na esquerda ou na direita? Como assim isso é péssimo? Foi literalmente uma ordem de Deus. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. Um adúltero e a adúltera. Deus governava em Israel e não permitia que seu povo caísse em iniquidade. Vai me dizer que a cristã tem um problema com Deus agora. Por exemplo, Jesus teve a chance de dar um grande sermão contra a escravidão quando o centurião romano foi pedir que ele curasse o seu servo. E em vez de fazer um sermão contra a escravidão, Jesus
curou. E o próprio Paulo também, quando ele escreve a Filemon, não aconteceu de ele falar, olha, não faça mais escravos, não compre, liberte todos os seus escravos. Ele só pediu pra, receba o Onésimo, mas assim, como um irmão em Cristo, com mais... Bom, pra quem não sabe do que ele tá falando, Filemon era um cristão dono de escravos e Onésimo era um deles, que pelo visto não era um servo muito bom. Depois de supostamente ter roubado algo de Filemon, Onésimo foge e se encontra com Paulo, que o converte e o manda de volta. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Vai mesmo me dizer que essa mesma escravidão hereditária de guerra... Quarto tema, se o inferno existe, Deus é injusto. Concordo. Bom, ele deve achar que o inferno é tormento eterno, que sim, seria injusto. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Enfim, vamos ver o que ele vai falar. Suponha, e aqui eu vou usar alguns exemplos, por exemplo, de autores como o Richard Schoenig, que você tem um professor que vai aplicar a prova numa turma de 30 alunos e ele arbitrariamente decide que 1/3 desses alunos aqui, 10 pessoas, independentemente se fizerem ou não a prova, ou independentemente do desempenho, eles vão tirar nota máxima. E 70% desses alunos vão acabar, no final das contas, tendo dificuldades, porque para passar de ano ou ter uma nota boa, eles vão ter que ralar, vão ter que estudar, enfim. Você acha que esse professor estaria sendo justo? Porque o ponto que autores como Richard Schoenig colocam é que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade para poder ganhar o ticket para o reino de Deus ou acabar sendo condenado a um sofrimento eterno ou a destruição, dependendo da perspectiva teológica que eu sei que varia. Ah, que bom que ele sabe, assim fica mais fácil. Sim, é destruição, não sofrimento eterno. Eu não quero me enrolar muito aqui, eu provavelmente vou fazer um vídeo explicando por que o aniquilacionismo é a visão bíblica do inferno, então se você estiver curioso quanto a isso, se inscreve aí. Bom, ele perguntou se seria justo esse exemplo do professor, mas eu vou, é claro, falar diretamente de Deus, sem analogia. Primeiro ponto, todos pecaram e querem continuar em pecado. A gente vê isso em Romanos capítulo 3. Segundo ponto, o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos estamos destinados à morte. Não merecemos a vida eterna. Se a vida eterna é reservada apenas para aqueles que são perfeitos, nós já não temos possibilidade de entrar nela. Deus então é obrigado a salvar alguém? De forma alguma. Mas mesmo assim, ele salva. Ele limpa os corações e faz com que o busquemos. E os nossos pecados, que deveriam nos levar à morte, foram pagos pelo seu filho. Então, eu não sei, por exemplo, o que você pensa de crianças ou bebês, né, que acabam não sobrevivendo, se eles vão pro céu, pro inferno, se vão pro limbo, alguma coisa assim. Como não temos versículos específicos sobre isso, podemos apenas deduzir. Todos nascem pecadores, então se Deus não a salvar, vão pro inferno. Se ele resolver a salvar, vão receber a vida eterna. Mas é bem provável que vão sim ser salvas. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus diz que o reino dos céus é dos pequeninos, ou crianças. Mas a gente tem 70% da população hoje não cristã, então a maior parte das pessoas vai acabar indo para o inferno. Então Deus não dá as mesmas condições para que as pessoas o conheçam, se convertam ao cristianismo. A gente tem até mesmo variantes genéticas ou certas influências genéticas por trás da propensão da pessoa se tornar mais ou menos religiosa. A gente tem então, nessa perspectiva social, cultural, uma probabilidade grandíssima de que alguém que nasce na Turquia se torne muçulmana, por exemplo, ou na Índia se torne hinduísta. Então, não são as mesmas oportunidades. A gente já falou sobre isso. Todos conhecem Deus, mas suprime essa verdade. O Daniel tem essa visão de que Deus está com o braço esticado, só esperando para você aceitar a graça, sendo que não é assim. Dessa forma, Deus estaria falhando, buscando te salvar, mas não conseguindo caso você não aceite. Você, ateu, coloca na sua cabeça que Deus nunca quis que pecássemos, mas desde que fizemos, Ele não vai salvar a todos, apenas aqueles aos quais Ele se compadecer, quer esteja na Índia, quer no Brasil. É Deus que dá o primeiro passo e torna a pessoa cristã. Várias pessoas tentaram enxergar essa luz. Eu estive no cristianismo até meus 15 anos, eu dei o exemplo do Leandro Carnal também, sim, que orou, que tentou encontrar algum tipo de resposta e teve uma secura espiritual. Tem pessoas que passam pelo cristianismo, não encontram respostas ali e daqui a pouquinho encontram, por exemplo, no budismo, no taoísmo, no espiritismo. Porque eu percebo que a maioria das pessoas que procuram a igreja ou procuram Deus, ou é por barganha, ou buscando o próprio Deus que a sua própria consciência criou. Então, buscando um Deus dentro das suas próprias expectativas. Não o Deus
Deus que se revelou na palavra. Ele tá certo nisso. O Daniel quer que Deus não ache que o homossexualismo é abominação, por exemplo. Você já pensou que muitas pessoas podem se afastar do cristianismo ao refletir sobre isso? Que, por exemplo, homossexuais vão pro inferno? É muito triste isso. Viu só? O quinto tema é: milagres não existem. Prove. Da mesma maneira que eu não posso provar empiricamente que milagres existem, você não pode provar o contrário. Eu parto de uma definição do filósofo David Hume, que milagre é uma violação das leis da natureza. Um morto ressuscitar, por exemplo? Porque isso está documentado em pelo menos 4 livros. Por qual caminho um cético normalmente vai, quando a gente está diante das alegações sobre milagres? A gente vai para a possibilidade de existir uma explicação alternativa àquilo que aconteceu. Sim, você suprime a verdade por meio da sua injustiça, mas ainda assim, esse debate é inútil. Nenhum lado pode provar alguma coisa. O sexto e último tema é: Jesus nunca ressuscitou. Bom, a partir daqui não tem mais por que eu colocar os argumentos dele. São todos baseados em pode ser que alucinaram, talvez foi uma mentira, talvez roubaram o corpo, que são coisas que simplesmente não dá pra comprovar. Agora, nós temos 4 livros descrevendo a ressurreição física de Jesus, e diversos outros citando a mesma. Então fica muito difícil você argumentar contra sem ir pro lado do auxismo. Enfim, o vídeo finalmente acabou. Eu não gostei de muitos argumentos usados pelos cristãos, senti que houve um certo medo de falar biblicamente, digamos assim, mas alguns se destacaram sim, principalmente falando ali ao vivo. O Mateus, o João, a Thames e o Thales foram os melhores na minha opinião. Achei os temas fracos, uma vez que uma leitura completa de Romanos, Levíticos e os Evangelhos iria cobrir todos eles, mas o Daniel argumentou educadamente, admiro a habilidade que ele tem de se expressar e espero, do fundo do meu coração, que Deus o faça enxergar a verdade. E bom, esse foi o meu primeiro vídeo, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha esclarecido alguma dúvida, e de novo, deixe nos comentários sugestões de tópicos pro próximo vídeo, e quando der eu vou estar postando novamente. Então se inscreve, vai me ajudar muito, e você vai acabar aprendendo uma coisa ou outra.